Que faria você se visse uma multidão enlouquecida arrastando uma mãe desfigurada para o Pelourinho, só porque o destino a marcou com fogo, e o choro desesperado do filhinho dela ecoasse como um grito de injustiça no coração do sertão? E se um homem atormentado pelo passado, achando que a matara anos antes, surgisse das sombras para desafiar a fúria coletiva? Antes de mergulharmos nessa trama de redenção e segredos queimantes, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. O sol escaldante de meio-dia batia impiedoso na praça poeirenta de Vila Sertão, em Goiás, onde o cheiro de frutas podres se misturava ao suor azedo da multidão. Eulália Mendes, com 29 anos, sentia as cordas ásperas do Pelourinho roçando sua pele úmida, como se o próprio sertão a castigasse por crimes que não cometera. Seu rosto, marcado por uma cicatriz irregular que distorcia a bochecha esquerda em uma máscara de carne queimada, latejava sob o calor seco que subia da terra rachada. Os gritos da turba ecoavam como trovões distantes, um burburinho de acusações que se entrelaçavam com o zumbido das moscas ao redor das pilhas de manga apodrecida nos barracões improvisados. Feiticeira, trouxe a geada para os cafezais da fazenda do coronel, berrou um homem de chapéu de palha desbotado, cuspindo saliva que reluzia no ar empoeirado. Eulália apertou os olhos, o gosto amargo de bile subindo à garganta, enquanto tentava ignorar o peso do corpinho de seu filho, o pequeno Ramiro, de 7 anos, que se debatia aos pés do poste, suas mãozinhas sujas de poeira agarrando a barra de sua saia de chita desbotada. A praça de Vila Sertão, um aglomerado de barracas de madeira tosca e gado magro pastando nas bordas, fervilhava com o caos de um julgamento popular típico dos anos 1850, quando o império desmoronara e a lei da multidão reinava suprema. Ninguém chamava a tal autoridade. O coronel local, dono das terras ao redor, permitia tais espetáculos para aplacar o descontentamento dos sertanejos, cujas colheitas minguavam sob secas impiedosas. Eulália fora arrastada até ali ao amanhecer, acusada pelo mercador de tecidos, o viscoso Jeremias Couto, de amaldiçoar sua mercadoria com pragas que faziam as sedas mofarem como se tocadas por um sopro úmido do inferno. Ela sussurra para os ventos noturnos, gritara ele, apontando o dedo ossudo para o rosto dela, onde a cicatriz, resquício de um fogo que devorara sua cabana de pau a pique anos antes, servia de prova irrefutável para os supersticiosos. Agora, amarrada ao pelourinho de madeira escura, envernizada pelo suor de tantos pecadores, ela sentia o sol queimar através do tecido fino, o ar carregado de poeira fina, que se grudava à pele como uma segunda camada de culpa. Ramiro chorava, seu corpinho tremendo contra as pernas dela, o choro agudo cortando o ar como uma faca rombuda. "Mamãe, não deixa eles te machucarem!" implorava ele, os olhinhos castanhos inchados de lágrimas que traçavam sulcos na poeira de seu rosto. Eulália baixou o olhar para ele, o coração apertado como um novelo de linha embaraçada. O menino era tudo o que lhe restava após a morte do marido, engolido pela febre em uma jornada pelo sertão. Ela o protegera com unhas e dentes, costurando roupas nas noites iluminadas por lamparina tremulante, rezando promessas silenciosas à Virgem para que o milagre da sobrevivência os alcançasse. Mas ali, sob os olhares famintos da turba, lavradores de pele curtida pelo sol, mulheres de xales remendados, capatazes com chicotes enrolados na cintura, ela se sentia como uma cabra sacrificada no altar da injustiça. O cheiro de mofo subia de suas roupas úmidas de suor, misturando-se ao fedor de esterco seco das mulas amarradas nas proximidades, e o chão de terra batida parecia pulsar sob seus pés descalços, quente como brasas. Jeremias Couto, o mercador de olhos estreitos e bigode oleoso, circulava pela multidão como um abutre, sua voz nasalada amplificando as mentiras. Vejam o segredo dela. Essa marca no rosto não é de fogo comum. É o demônio que a beijou. Eu perdi 3 fardos de chita por causa dela, e o coronel jurou vingança para os que sabotam a fazenda.
Ele gesticulava com as mãos magras, exibindo um pedaço de tecido mofado como troféu, e a turba respondia com um rugido gutural, pés batendo na poeira em um ritmo primitivo. Alguém atirou uma casca de banana podre, que acertou o ombro de Eulália com um baque úmido, o suco azedo escorrendo pela saia e atraindo mais moscas. Ela mordeu o lábio, o gosto metálico de sangue se misturando ao desespero, e murmurou uma oração entre dentes. Senhor, dai-me forças para aguentar isso pelo Ramiro. Mas as palavras pareciam vazias, absorvidas pelo calor opressivo que tornava o ar espesso, como se o próprio céu conspirasse contra ela. De repente, o choro de Ramiro se transformou em um grito lancinante, um som que rasgou o burburinho como um raio em céu claro. Deixa minha mamãe, ela é boazinha, não fez nada. O menino se jogou contra as pernas dela, batendo os punhos miúdos no poste, e a multidão hesitou por um instante. Um murmúrio de desconforto percorrendo as fileiras. Jeremias franziu o senho, aproximando-se com um tapa leve no ar, como se espantasse uma mosca. Cale essa boca de pivete ou te amarro junto. Mas o grito de Ramiro persistia, ecoando pelas barracas onde frutas maduras demais escorriam suco pegajoso no chão, atraindo porcos vadios que grunhiam baixinho. Eulália sentiu um nó na garganta, o peito arfando com o peso da humilhação pública. Não era só pela dor física, mas pela vergonha de expor o filho à selvageria da lei da multidão, onde uma mulher sozinha, marcada pelo destino, virava bode expiatório para as frustrações alheias. Enquanto o sol crestava o horizonte poeirento, Eulália avistou na periferia da praça uma figura solitária emergindo das sombras de uma figueira retorcida. O homem, de uns 40 anos, vestia um colete puído e calças de brim desbotadas pelo uso, um chapéu largo sombreando olhos fundos, assombrados por memórias que o sertão não perdoava. Teodoro Albuquerque, o cartógrafo errante que mapeava rios esquecidos em troca de um teto de palha, parou abruptamente, o mapa enrolado em sua mão tremendo ligeiramente. Ele viera à vila para vender seus esboços ao coronel, mas o espetáculo no Pelourinho o prendera como uma âncora invisível. O grito do menino o atingiu como um eco distante de antigas culpas, e seus olhos, treinados para traçar contornos invisíveis na terra seca, fixaram-se no rosto desfigurado da mulher amarrada. Por um instante, o mundo parou. O zumbido das moscas, o cheiro acre de suor e podridão, o calor que colava a camisa às costas. Tudo se dissolveu em um reconhecimento que o deixou sem fôlego. Teodoro sentiu o estômago revirar, como se o chão de poeira se abrira sob seus pés. Aquela cicatriz não era obra do demônio, mas de chamas que ele mesmo acendera em sua mente culpada. Anos antes, em uma expedição pelo interior de Goiás, ele liderara um grupo de exploradores em busca de rotas para o ouro escondido no sertão. Eulália, então uma jovem guia de 20 e poucos anos, conhecida por sua astúcia com os caminhos úmidos das matas, juntara-se a eles por uma promessa de pagamento que salvara sua família da ruína. Mas a tragédia viera rápida. Uma tempestade de geada inesperada, seguida de um incêndio acidental em seu acampamento de pau a pique improvisado. Teodoro vira as chamas devorarem a noite, ouvira os gritos abafados, e no caos presumira que ela perecera, o corpo carbonizado que encontraram fora sepultado às pressas, e ele carregara o peso daquela perda como uma maldição pessoal. O gatilho para noites de insônia, onde o cheiro de fumaça o acordava suando frio. Seu pós-traumático o isolara, transformando o homem outrora ambicioso em um espectro que traçava mapas para esquecer o seu próprio. Agora, ali estava ela, viva, mas irreconhecível sob a máscara de dor e humilhação. O grito de Ramiro, será que era filho dela? Ecoava como um chamado do passado, forçando Teodoro a dar um passo à frente, o couro de suas botas rangendo na poeira seca. A multidão não o notara ainda, absorta no espetáculo, mas Jeremias Couto virou a cabeça, os olhos semicerrados em suspeita.
Quem é esse forasteiro? Mais um aliado da bruxa? A voz do mercador cortou o ar e alguns capatazes se viraram, chicotes se desenrolando como serpentes prontas para o bote. Teodoro hesitou, o coração martelando contra as costelas, o gosto de bile subindo à boca seca. Ele poderia se afastar, voltar às sombras da figueira, onde seus mapas o protegiam da realidade cruel do pós-império, onde coronéis e mercadores ditavam a justiça com punhos e mentiras. Mas o choro do menino, misturado ao olhar vazio de Eulália, o prendia como uma corda invisível. Eulália ergueu o queixo ligeiramente, sentindo o sol queimar a cicatriz exposta, o ar quente carregado de partículas de poeira que irritavam os olhos. Ela não reconheceu o homem à distância, como poderia com a memória enevoada pelas chamas e pelos anos de luta solitária. Mas algo em sua postura, o modo como ele segurava o mapa, como um escudo, despertou um eco distante, um fragmento de uma promessa quebrada em uma noite de fogueira crepitante. Por favor, mamãe, faz eles pararem, sussurrou Ramiro, aninhando o rosto contra a perna dela, o tecido da saia úmido de lágrimas. Ela passou a mão livre. As cordas permitiam um movimento mínimo sobre a cabeça dele, os dedos emaranhados nos cachos empoeirados, e murmurou: "Shh, meu amor, a justiça vem, mesmo que demore." Mas em seu peito, o desespero se enraizava como uma raiz seca no solo rachado, e o cheiro de frutas guinilas parecia sufocá-la, um lembrete de como a vida apodrecia quando o destino virava as costas. Teodoro avançou mais um passo, o suor escorrendo pela nuca, colando fios grisalhos à pele. Seus pensamentos giravam em um redemoinho. E se ela o odiasse ao reconhecê-lo? E se sua intervenção só piorasse as coisas, transformando-o no próximo alvo da fúria coletiva? Ele vira expedições acabarem em carnificina por menos, um mapa errado, uma acusação de traição, e o trauma o fazia reviver cada falha como uma ferida aberta. Ainda assim, o mapa em sua mão, com traços finos de rios que serpenteavam como veias do sertão, parecia pulsar com a urgência de ser usado não para lucro, mas para a redenção. Eu a conheço, murmurou ele para si mesmo, a voz rouca perdida no clamor, enquanto o sol batia em suas costas como um julgamento divino. A multidão se agitou novamente, Jeremias erguendo os braços como um pregador fanático. Vamos acabar com isso. Pedras, varas, mostrem a ela o preço da vingança contra os honestos. Um murmúrio aprovador subiu, pés se movendo na poeira, levantando nuvens que obscureciam a visão. Ramiro gritou mais alto, um som que parecia rasgar o tecido do dia. E Eulália fechou os olhos, o calor do poste queimando através das costas, o gosto de poeira na língua como cinzas de um fogo antigo. Nesse instante, Teodoro irrompeu das sombras, sua voz ecoando surpreendentemente firme. Parem! Essa mulher não é bruxa, eu juro pela minha alma. Warinei, você é drusso? O silêncio caiu como uma geada inesperada, todos os olhos se voltando para o cartógrafo, e Eulália abriu os olhos devagar, sentindo um arrepio frio percorrer a espinha, apesar do zênite solar. Mas o que ele diria em seguida, quando os olhares famintos da turba o cercassem como lobos no sertão seco? A voz de Teodoro ecoou pela praça como um trovão seco, cortando o ar carregado de poeira e fúria. Eulália piscou devagar, o sol zenital cravando agulhas de luz em seus olhos, enquanto o estranho à frente da multidão se materializava em sua visão embaçada pelo suor. Seu coração, que batia em ritmo errático contra as costelas, desacelerou por um instante, como se o tempo se dobrasse ao redor daquele homem de olhos fundos, cujo chapéu largo projetava uma sombra irregular sobre o rosto marcado por linhas de cansaço e culpa. A turba, um mar de corpos suados e chapéus de palha amassados, virou-se em uníssono, um murmúrio coletivo subindo como vapor de terra úmida após a geada. Jeremias Couto, o mercador de bigode torcido, deu um passo à frente, os sapatos rangendo na poeira fina que se erguia em nuvens preguiçosas, e cuspiu no chão,
o escarro brilhando brevemente antes de ser absorvido pelo solo rachado. Quem é você, forasteiro? Veio barganhar mapas pros coronéis, enquanto uma bruxa nos rouba a prosperidade? Volte para o seu sertão, antes que a justiça te alcance também. Teodoro parou a 3 passos do pelourinho, o mapa enrolado em sua mão direita apertado com tanta força que os nós dos dedos empalideceram, o papel crepitando levemente como folhas secas sob o vento. Ele sentia o cheiro de mofo subindo de suas próprias roupas, misturado ao fedor azedo de frutas podres que pairava sobre as barracas, um lembrete de como o apodrecimento se instalava rápido no calor opressivo de Goiás. Seus olhos, no entanto, não deixavam o rosto de Eulália. Aquela cicatriz irregular, rosada e enrugada como couro queimado, era um mapa vivo de falhas passadas, traços que ele desenhara em pesadelos noturnos iluminados por lamparina tremulante. Anos de errância o haviam ensinado a ler terras hostis, mas nada o preparara para reler uma pessoa que julgara morta, enterrada em uma cova rasa no coração do interior. O choro de Ramiro, agora um soluço intermitente contra a saia dela, ecoava em seus ouvidos como o lamento de ventos noturnos no sertão, e ele engoliu em seco, o gosto de bile seca na garganta. Eu a conheço, repetiu Teodoro, a voz ganhando firmeza apesar do tremor nas pernas, que pareciam enraizadas na poeira quente, como as figueiras retorcidas ao redor da praça. A multidão se fechou ligeiramente. Um círculo de olhares suspeitosos, lavradores de camisas remendadas, mulheres com xales úmidos de suor nos ombros, capatazes cujos chicotes pendiam como promessas de dor. Um homem corpulento, de barba rala e mãos calejadas pelo manejo de enxadas, rosnou. Conhece o quê? O demônio que ela carrega no rosto. Ou veio para defender sua própria feitiçaria? Risos nervosos pontuaram o ar, mas Teodoro ergueu o queixo, o sol batendo em sua nuca como um ferro em brasa, e estendeu o mapa como um estandarte improvisado. Não é feitiçaria, é sobrevivência. Essa mulher guiou expedições pelo sertão quando vocês mal ousavam sair da fazenda do coronel. Eu era o cartógrafo daquela jornada, e jurei uma promessa a ela, uma que quebrei, mas que volto agora para cumprir. Eulália sentiu um calafrio percorrer a espinha, apesar do calor que colava a chita desbotada à pele, o tecido áspero roçando a cicatriz como uma lembrança indesejada. A voz dele, rouca, marcada por noites de vigília, despertava fragmentos em sua mente. Fogueiras crepitantes em acampamentos de pau a pique, o cheiro de café torrado misturado à fumaça de lenha úmida, risadas ao redor de um mapa estendido na terra sob estrelas que pareciam olhos vigilantes. Ela o vira antes, sim. Teodoro, o homem de traços precisos e mãos que dançavam sobre o papel como se invocassem rios invisíveis. Naquela expedição de 1847, quando o império ainda ecoava em moedas de cobre, ela se juntara ao grupo por desespero, prometendo guiá-los por trilhas secretas em troca de ouro para salvar sua família da seca que matara os cafezais. Ele lhe dera um amuleto improvisado, um pedaço de quartzo polido amarrado a couro, dizendo: "Para te proteger das sombras do sertão, Eulália, uma promessa de que voltaremos inteiros." Ela o usara naquela noite fatídica, quando a geada veio como um manto branco e impiedoso, congelando o ar até os ossos doerem, e o fogo irrompeu do lampião tombado, devorando tudo em chamas famintas. Agora, amarrada ao pelourinho, com Ramiro tremendo em seus braços, o menino que nascera das cinzas daquela tragédia, fruto de um amor fugaz, com um companheiro da jornada que morrera na febre, ela via o quartzo reluzir no pescoço de Teodoro, pendurado como um talismã de culpa. O ar ao redor parecia mais espesso, carregado de partículas de poeira que dançavam na luz, e o zumbido das moscas sobre as mangas guinilas soava como um coro acusador. "Você", murmurou ela, a voz fraca escapando entre lábios ressecados, o gosto de sangue e terra na boca. A multidão praguejou, um capataz avançando com o chicote semi-desenrolado, o couro rangendo como uma ameaça viva.
Mas Teodoro se interpôs, o corpo tenso bloqueando o caminho. Toquem nela e respondem por mim ao coronel. Eu trago provas. Mapas que mostram as rotas que ela salvou, não amaldiçoou. Jeremias Couto riu, um som nasalado e úmido que ecoou pelas barracas, onde porcos grunhiam farejando restos de milho seco. Mapas? Provas de mentiras. Essa vadia sussurra pros ventos, faz as chitas mofarem como se úmidas de geada demoníaca. Eu vi com meus olhos. O segredo dela é vingança contra os que prosperam. Ele gesticulou para o tecido mofado em sua mão, o cheiro de mofo subindo como uma névoa podre. E a turba murmurou em aprovação, pés se movendo inquietos na terra batida, levantando mais poeira que irritava as narinas. Teodoro sentiu o suor escorrer pelas costas, colando a camisa ao corpo, e por um instante o trauma o invadiu. Flashes de chamas antigas, gritos abafados pelo crepitar da madeira, o cheiro de carne queimada que o acordava em sobressaltos. Ele havia fugido daquela noite, deixando para trás o que pensara ser o corpo dela, carregando o peso como uma mochila invisível pelo sertão. Mas ali, sob o sol impiedoso, a redenção se oferecia como um rio seco. Ele só precisava cavar fundo o suficiente. Escutem-me, bradou Teodoro, desdobrando o mapa com mãos trêmulas, o papel amarelado estalando no ar quente. Linhas finas traçavam rios e trilhas, anotações em tinta desbotada marcando perigos. Geada em Aruanã, 1847. Guia Eulália Mendes evitou o pior. A multidão se aproximou, cabeças inclinadas em curiosidade relutante, o burburinho diminuindo para um sussurro como folhas secas roçando. Eulália observava, o peito arfando, o calor do poste queimando através das costas, como um eco das chamas passadas. Ramiro ergueu o rosto, os olhinhos curiosos fixos no estranho, e sussurrou. Ele é herói, mamãe? Como nos contos da lamparina? Ela não respondeu, mas sentiu uma faísca de esperança acender no peito, frágil como uma promessa sussurrada no escuro. Jeremias, no entanto, não se deixava abalar. Ele avançou, arrancando o mapa das mãos de Teodoro com um puxão brusco, o papel rasgando levemente no canto. Mentiras de cartógrafo falido. O coronel saberá disso. Ele odeia forasteiros que mexem no equilíbrio da fazenda. O mercador amassou o documento, o som de papel se dobrando ecoando como um osso quebrando, e atirou-o ao chão, onde a poeira o sujou instantaneamente. A turba rugiu de novo, um capataz erguendo o chicote, o ar cortado pelo assobio do couro no teste. Teodoro se abaixou para pegar o mapa, os dedos roçando a terra quente e seca, e nesse momento seus olhos encontraram os de Eulália, um olhar que carregava o peso de anos não ditos, de culpas compartilhadas como segredos guardados em caixas de madeira úmida. Mas enquanto ele se erguia, um punho veio do nada, acertando sua mandíbula com um estalo surdo, o gosto metálico de sangue enchendo a boca, e a praça explodiu em caos, corpos se chocando como ondas em um rio enfurecido. Eulália gritou, o som perdido no tumulto, sentindo o coração apertar com o medo de que a salvação, tão perto, se dissolvesse como fumaça no vento seco do meio-dia. O punho acertou Teodoro com a força de um machado caindo em lenha seca, o impacto reverberando em seus dentes como um sino rachado no silêncio noturno do sertão. Ele cambaleou para trás, o gosto ferroso de sangue inundando a boca, misturando-se ao pó fino que se erguia do chão em uma nuvem sufocante, enquanto corpos se chocavam ao seu redor como gado enlouquecido em uma enxurrada. A praça de Vila Sertão, outrora um mero emaranhado de barracas tortas e cheiro de mofo subindo das chitas empilhadas, transformara-se em um vórtice de fúria. Gritos roucos se entrelaçando com o estalo de chicotes no ar quente, pés batendo na terra rachada que pulsava como um coração acelerado. Um capataz, de ombros largos e cicatrizes brancas nos antebraços, marcas de geadas antigas que congelavam a pele até os ossos, avançara primeiro, o couro do chicote assobiando antes de rasgar a camisa de Teodoro, deixando uma linha vermelha que ardia como brasa fresca,
Forasteiro metido, defende bruxa e leva o troco da fazenda inteira. Rosnou o homem, os olhos injetados refletindo o sol impiedoso que crestava o horizonte poeirento. Eulália, ainda presa ao pelourinho, sentiu o poste vibrar com o tumulto, as cordas cortando mais fundo em seus pulsos úmidos de suor, o tecido áspero roçando a cicatriz como unhas de gato no escuro. Seu peito arfava, o ar espesso carregado de partículas que irritavam a garganta, um gosto seco e amargo como casca de jatobá mastigada. Ramiro se encolhera aos seus pés, os dedinhos agarrando a barra da saia com força de pássaro ferido, e ela baixou o olhar para ele, o coração apertado em um nó que doía mais que o sol batendo na nuca. Fique quieto, meu filho, não olhe, sussurrou ela, a voz trêmula perdida no clamor, mas o menino ergueu o rostinho sujo, os olhinhos castanhos arregalados de terror e fascínio. O homem. Ele luta por nós, mamãe, como o capataz nos contos da lamparina. O cheiro de esterco seco das mulas próximas invadia as narinas dela, misturando-se ao suor azedo da multidão, e por um instante Eulália desejou que o chão se abrisse, engolindo-a de volta ao úmido das raízes onde nada mais doía. Teodoro se recuperou com um grunhido, cuspindo sangue na poeira que manchava suas botas de couro rachado, e ergueu os punhos em uma postura que lembrava os dias de expedição, quando enfrentava onças no breu da mata. O trauma piscava em flashes, chamas antigas lambendo as bordas de sua visão, o crepitar da madeira ecoando nos ouvidos como tiros distantes. Mas ele o empurrou para baixo, focando no capataz que avançava de novo, o chicote desenrolado como uma cobra pronta para o bote. Eu não vim para a briga, mas para a verdade, gritou Teodoro, desviando o golpe com um giro rápido, o ar cortado pelo assobio que roçou sua orelha, deixando um zumbido agudo. Ele contra-atacou com um soco desajeitado, acertando o ombro do homem, o impacto reverberando em seus nós dos dedos calejados por anos traçando linhas em mapas úmidos. A turba hesitava e agora, um semicírculo de corpos tensos, mulheres cobrindo as bocas com chales remendados, o burburinho diminuindo para sussurros como folhas secas, roçando em vento fraco. Jeremias Couto, recuando para as sombras de uma barraca, onde pilhas de tecidos mofados exalavam um cheiro úmido e rançoso, gesticulava freneticamente, sua voz nasalada cortando o caos. Peguem ele! O cartógrafo mente para salvar a pele dela. Vingança por dívidas antigas da fazenda. Mas suas palavras soavam ocas, como promessa quebrada ao vento, e alguns lavradores trocaram olhares, as enxadas pendendo inertes nas mãos calejadas. Teodoro aproveitou a brecha, avançando em zigue-zague pela poeira que subia até os joelhos, o sol queimando através da camisa rasgada, como se o próprio céu o testasse. Ele alcançou o pelourinho em 3 passadas largas, as botas afundando na terra quente que grudava, como lama seca, e estendeu a mão para as cordas de Eulália, os dedos trêmulos roçando a pele dela. Um toque fugaz, elétrico como faísca em noite de geada, carregado de anos não tocados. Segure firme, eu te solto agora, murmurou ele, a voz baixa só para ela, o hálito quente misturando-se ao perfume sutil de ervas secas que emanava de seu colete, resquício de remédios para noites de insônia. As cordas cederam com um estalo fibroso, fibras ásperas se desfazendo sob a lâmina escondida em sua bota, uma relíquia da expedição, afiada para cortar cipós traiçoeiros no sertão úmido. Eulália tropeçou para a frente, os braços livres latejando como se acordados de um sono profundo, e Ramiro se agarrou à sua perna, o corpinho tremendo contra o dela. O ar ao redor parecia mais leve agora, o zumbido das moscas recuando como se envergonhadas, mas o capataz se recompôs, o chicote assobiando de novo em um arco mortal. Teodoro se jogou à frente, interceptando o golpe com o antebraço, o couro mordendo fundo na carne, um ardor que subia como fogo lento pela veia. Basta! Chamem o coronel se duvidam.
Ele conhece meus mapas e sabe o que ela fez por nós naquela geada de 1847. Sua voz ecoou rouca, mas firme, e a menção ao ano gelado, quando o branco impiedoso cobrira os cafezais, matando rebanhos e sonhos. Fez a multidão pausar, memórias coletivas de fome e orações à lamparina ressurgindo como fantasmas. Eulália, ofegante, apoiou-se no poste por um instante, o madeira escura ainda quente sob a palma, e olhou para Teodoro com olhos que misturavam choque e uma faísca antiga, como brasa sob cinzas. O quartzo em seu pescoço reluzia, captando a luz em prismas que dançavam na poeira, um lembrete silencioso da promessa sussurrada ao redor de fogueiras crepitantes. Eu te protejo, Eulália, como o sertão protege seus segredos. Ela tocou o próprio colar instintivamente, o mesmo quartzo amarrado agora a um cordão puído, que salvara sua sanidade nas noites de desespero após o fogo. Você voltou dos mortos para me salvar ou eu para os seus? Sussurrou ela, a voz baixa, carregada de uma intimidade que o caos não apagava, o coração batendo em ritmo com o dele, um compasso esquecido de risos e toques fugidios na trilha. Jeremias, percebendo o fluxo virar, berrou para os capatazes. Não deixem! Ela carrega o mal! Mofou minhas chitas como geada no verão. Mas sua autoridade fraquejava, o bigode oleoso tremendo, e um lavrador idoso, de pele enrugada como couro de bode, ergueu a mão. Deixe o homem falar. Mapas não mentem como bocas gananciosas. O tumulto se dissipou como névoa ao sol, corpos se afastando em um círculo relutante, o cheiro de suor e poeira assentando como uma trégua forçada. Teodoro, o braço sangrando em fios quentes que pingavam na terra, estendeu a mão para Eulália, os dedos entrelaçando os dela. Um gesto simples, mas que carregava o peso de redenção mútua, a palma áspera contra a dela macia, marcada por agulhas de costura. Enquanto o sol declinava ligeiramente, tingindo a praça de tons alaranjados como chamas distantes, Eulália sentiu o primeiro vislumbre de um futuro além do pelourinho. Mas o olhar sombrio de Jeremias, escondido nas sombras, prometia que a verdade ainda custaria caro. E se o mercador revelasse o segredo que ele guardava, o que destruiria não só a ela, mas o frágil laço que começava a se tecer entre os dois. O olhar sombrio de Jeremias pairava como uma nuvem de geada sobre a praça, prometendo um frio que o sol de Goiás não derretia. Teodoro sentiu o peso daquele escrutínio nas costas, como se o mercador tecesse teias invisíveis no ar úmido que começava a se condensar com o declínio do sol, o calor seco dando lugar a uma brisa traiçoeira que carregava o cheiro de lenha queimada das cozinhas distantes. Sua mão ainda entrelaçada à de Eulália tremia levemente, a palma dela úmida de suor e poeira, um toque que ancorava o caos recente em algo palpável, vivo, como as raízes de uma árvore sertaneja que se entrelaçam no solo rachado para sobreviver à seca. A multidão, agora um semicírculo hesitante de rostos suados e xales remendados, murmurava em tons baixos, o burburinho ecoando como o zumbido de abelhas ao redor de favos maduros nas barracas de mel fermentado. Ramiro, aninhado entre as pernas da mãe, ergueu a cabeça devagar, os dedinhos sujos traçando padrões na saia desbotada dela, e sussurrou. Mamãe, o homem tem um brilho no peito, como estrela no rio. Eulália seguiu o olhar do filho até o quartzo de Teodoro, reluzindo fraco na luz alaranjada, e um fragmento de memória a invadiu. Aquela noite na expedição, quando ele o amarrara em seu pescoço, os dedos roçando o dela num gesto que durara um segundo a mais que o necessário, o ar fresco da mata úmida carregado de promessas não ditas. Venham para cá, os três, disse o lavrador idoso que intercedera antes, sua voz rouca como cascalho sob rodas de carroça, gesticulando para uma figueira retorcida na borda da praça, onde sombras alongadas se estendiam como dedos acusadores. Teodoro assentiu,
puxando Eulália com gentileza, o braço ferido latejando em pulsos quentes de sangue que pingavam na terra, deixando trilhas escuras como mapas de rios secos. Eles se afastaram devagar, o grupo se abrindo como água ao redor de uma pedra. Mas Jeremias não se moveu. Ele ficou ali, os olhos estreitos fixos neles, o bigode oleoso se contraindo em um sorriso que não chegava aos lábios, como se saboreasse um segredo azedo na língua. O mercador havia chegado à Vila Sertão meses antes, com carroças carregadas de chitas finas e sedas que prometiam luxo aos coronéis das fazendas vizinhas, mas suas mentiras se espalhavam mais rápido que as pragas que ele jurava combater. Eulália o vira uma vez, nas sombras de sua barraca, sussurrando para capatazes sobre dívidas antigas do sertão. E agora, com o coração ainda acelerado pelo quase chicote, ela se perguntava se ele sabia mais do que fingia, talvez até da noite do fogo, quando ela escapara das chamas com o quartzo queimando contra o peito. Sob a figueira, o ar era mais fresco, o tronco áspero roçando as costas de Teodoro enquanto ele se encostava, o cheiro terroso da casca misturando-se ao perfume sutil de folhas úmidas que resistiam ao calor. O lavrador, chamado Zé das Covas por suas bochechas afundadas como vales secos, ofereceu um cantil de cachaça morna, o líquido âmbar escorrendo pela barba rala dele ao beber. Bebam, para acalmar os nervos, diz. O coronel vem amanhã, e ele ouve mapas melhor que berros de mercador. Teodoro aceitou, o gole queimando a garganta como remédio amargo, e passou o cantil a Eulália, seus olhos se demorando nos dela, castanhos profundos, agora sombreados pela cicatriz que distorcia a bochecha como um rio desviado por enchente. Eu pensei que o fogo, murmurou ele, a voz falhando como tinta borrada em papel úmido, e ela balançou a cabeça, os dedos apertando o quartzo em seu próprio colar, o pedra fria contra a pele quente do pescoço. Eu escapei para o mato, Teodoro. O quartzo. Ele me guiou, como você prometeu, mas o homem que eu amava naquela jornada, o pai do Ramiro, não teve sorte. A febre o levou semanas depois, no caminho de volta para a fazenda. As palavras saíram baixas, entrelaçadas com o som distante de porcos grunhindo nas bordas da praça, onde o sol poente tingia o céu de vermelho como sangue diluído em água barrenta. Ramiro, sentando-se no colo dela, tocou o quartzo de Teodoro com curiosidade infantil, os dedinhos traçando as facetas irregulares, e o cartógrafo sorriu pela primeira vez, um gesto torto que suavizava as linhas de culpa em seu rosto. Ele tem seus olhos, Eulália, astutos como os rios que você me mostrou. O elogio pairou no ar, carregado de uma intimidade que o tempo não apagara, e ela sentiu o peito apertar, não de dor, mas de uma esperança frágil, como semente plantada em solo arenoso após a geada. Zé das Covas pigarreou, o som úmido ecoando como cuspe em poeira, e inclinou-se para a frente, as mãos calejadas gesticulando. O mercador Jeremias não é de Goiás puro, veio do litoral, com histórias de dívidas que coronéis pagam com chicote. Dizem que ele perdeu uma expedição anos atrás, para o mesmo fogo que marcou você, senhora. Talvez por isso odeie guias como você. Vingança disfarçada de superstição. Teodoro endireitou-se, o braço ferido latejando em resposta, e o lavrador continuou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Ele guarda papéis na barraca, mapas falsos para enganar o comércio de chita. Se o coronel vir isso, a praça vira rio de sangue. Eulália trocou um olhar com Teodoro, o ar entre eles espesso como névoa matinal, carregado de perguntas não feitas. E se Jeremias soubesse da promessa quebrada daquela noite, do toque fugidio sob as estrelas que poderia ter mudado tudo. A noite caía devagar sobre Vila Sertão, lamparinas acendendo nas janelas de pau a pique como olhos vigilantes, o cheiro de feijão cozinhando em panelas de barro, subindo com a fumaça. Teodoro ajudou Eulália a se levantar, o corpo dela leve contra o dele por um instante, o calor residual do dia, colando as roupas como uma segunda pele. Venha para minha cabana, no fim da trilha.
Lá, longe dos olhares, eu mostro os mapas verdadeiros, os que provam sua inocência. Ela hesitou, o vento noturno agitando os cachos de Ramiro, que bocejava contra seu ombro, o soninho leve como pluma de arara. Mas o olhar de Jeremias, ainda fixo na distância, a impulsionou. Sim, mas se ele souber do nosso passado, Teodoro, isso não salva, destrói. Enquanto caminhavam pela trilha poeirenta, o luar filtrando através de folhas secas como prata em veias de quartzo, um vulto se moveu nas sombras da barraca do mercador, papéis farfalhando como segredos ansiosos por serem revelados. E se aqueles mapas falsos escondessem não só mentiras sobre chitas mofadas, mas o nome dela, escrito como culpada por um fogo que nunca fora acidente? O farfalhar dos papéis nas sombras da barraca de Jeremias soou como sussurros de fantasmas inquietos, carregados pelo vento noturno que agitava as folhas secas da trilha. Teodoro guiava Eulália pela vereda estreita que serpenteava para longe da praça, o luar prateado filtrando através das copas retorcidas das figueiras, projetando padrões dançantes na poeira que subia suave a cada passo, grudando nas bainhas das saias como um véu indesejado. Ramiro, carregado nos braços do cartógrafo, ressonava leve contra seu ombro, o hálito morno do menino misturando-se ao cheiro terroso de terra úmida após o orvalho, um aroma que evocava noites de acampamento onde promessas se teciam ao redor de fogueiras crepitantes. A cabana de Teodoro surgia ao fim da trilha, como uma silhueta humilde de pau a pique, paredes de barro rachado iluminadas por uma lamparina solitária que tremulava na janela, lançando sombras alongadas como dedos de segredos guardados. Aqui estamos seguros, pelo menos até o amanhecer, murmurou ele, empurrando a porta de madeira tosca com o ombro livre, o rangido ecoando como um suspiro aliviado no ar fresco da noite. Dentro, o espaço era espartano. Uma mesa improvisada de tábuas sobre caixotes, coberta por mapas enrolados que exalavam um leve cheiro de mofo de papel envelhecido, guardados em baús de couro ressecado pelo sol seco do sertão. O ar estava impregnado de ervas secas, boldo e guaco pendurados no teto de palha, para afastar os males da geada noturna. E o fogo baixo na lareira de pedra soltava estalos suaves, o calor gentil contrastando com o frio que se insinuava pelas frestas. Eulália depositou Ramiro em um catre forrado de chita desbotada, cobrindo-o com um xale puído que cheirava a lavanda silvestre colhida às pressas, e o menino se aninhou sem acordar, os dedinhos ainda entrelaçados no quartzo que pendia do colar dela, como se o sonho o ancorasse à mãe. Ela se endireitou devagar, o corpo dolorido pelas cordas do pelourinho, a cicatriz latejando como uma veia exposta ao ar úmido, e virou-se para Teodoro, que acendia outra lamparina, a chama dançando em seus olhos fundos, revelando linhas de cansaço que os anos haviam cavado como sulcos em terra árida. Conte-me tudo, Teodoro. Não o que a multidão ouviu, mas o que carregou no peito desde aquela noite. A voz dela saiu baixa, entrelaçada com o crepitar da lenha, e ele parou, a mão pairando sobre o pavio, o óleo da lamparina exalando um aroma oleoso e reconfortante. Sentaram-se à mesa, as cadeiras rangendo sob o peso, e ele desdobrou um mapa antigo, as linhas desbotadas traçando o curso do rio Araguaia em 1847, quando o grupo de exploradores, 10 almas endurecidas pelo império em declínio, se embrenhara no sertão em busca de veias de ouro que prometiam resgatar fazendas falidas. Você era a luz daquela jornada, Eulália. Guiava com o instinto de quem nasceu no úmido das matas, lendo o vento como eu leio o papel. Seus dedos traçaram uma curva no mapa, roçando os dela acidentalmente, um toque que enviou um arrepio pela espinha dela, como brisa fresca após o zênite escaldante. A memória os invadiu em flashes, o acampamento sob estrelas que pareciam pregos cravados no céu negro, o cheiro de café torrado subindo das brasas, misturado ao suor salgado dos corpos exaustos. Eulália rira então, uma jovem de 20 e poucos, com o rosto liso e olhos que capturavam o luar como o quartzo que ele lhe dera,
um gesto impulsivo, amarrado com couro cru, sussurrado ao pé da orelha, para te trazer de volta sempre. Eles haviam compartilhado olhares mais longos que o necessário ao redor da fogueira, toques fugidios ao passar o cantil de cachaça morna, um desejo contido pelo dever da expedição, onde o sertão devorava fraquezas como onças famintas. Mas a geada veio traiçoeira, um manto branco que congelou o ar até os pulmões arderem, e o lampião tombado acendera o fogo, chamas que lamberam as paredes de pau a pique como vingança divina, o crepitar ensurdecedor abafando gritos, o cheiro de madeira úmida queimando-se misturando ao pavor acre de carne chamuscada. Eu corri para as chamas, Eulália. Achei que te perdia ali, no redemoinho de fumaça e geada derretida. A voz de Teodoro quebrou, rouca como cascalho sob chuva fina, e ele apertou o quartzo em seu pescoço, a pedra fria contra a pele quente da garganta. Ela estendeu a mão, cobrindo a dele, os dedos entrelaçando-se devagar, o calor compartilhado dissolvendo o frio do passado como sol em névoa matinal. Eu escapei para o rio, Teodoro. O quartzo queimou minha pele, mas me lembrou da sua promessa. Nadei contra a correnteza gelada, o gosto de água barrenta na boca, até uma fazenda distante. Mas o fogo. Não foi acidente. Ouvi sussurros depois. Um companheiro invejoso, querendo o ouro para si, derrubou o lampião. E Jeremias. Ele era do grupo, um ajudante de mapas que sumiu antes do fim. As palavras pairaram no ar, pesadas como umidade antes da tempestade, e o cartógrafo empalideceu, o rosto marcado por uma culpa renovada, como sulcos profundos em barro seco. O fogo na lareira baixou, lançando sombras que dançavam nas paredes como espectros da expedição, e Eulália sentiu o peito apertar com uma mistura de raiva e alívio. Raiva pelo segredo que Jeremias carregava como uma dívida podre, alívio por dividir o fardo com o homem que a sepultara em sua mente. Ele me acusa agora para apagar seu rastro, Teodoro. Aqueles mapas falsos na barraca devem ter meu nome, torcido em mentiras para me pintar como a causadora. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela, e inclinou-se para a frente, o hálito quente roçando a bochecha dela, o aroma de ervas secas envolvendo-os como um abraço proibido. Então enfrentamos juntos. Amanhã, no Coronel, mostro os traços verdadeiros, e você, sua força, que salvou mais que rotas. O toque se prolongou, as palmas pressionadas, um pulso compartilhado que ecoava o ritmo da lamparina, e por um instante o mundo se reduziu à cabana. O crepitar suave, o cheiro de boldo curando feridas invisíveis, o peso de uma redenção que nascia devagar, como rio após seca. Mas lá fora, o vento uivava baixo, carregando o som distante de passos na trilha, passos pesados, como de capatazes em busca de vingança, ou pior, de um mercador cujos segredos se aproximavam como geada ao amanhecer. E se Jeremias chegasse antes do coronel, com papéis que não só a condenassem, mas revelassem o desejo não consumado daquela noite, destruindo a frágil ponte que eles erguiam sobre o abismo do passado. Os passos na trilha soavam como o trote de mulas carregadas de segredos, pesados e inevitáveis no breu da noite, que envolvia a cabana como um manto úmido. Teodoro congelou, a mão ainda entrelaçada à de Eulália sobre a mesa, o calor da palma dela se dissipando como orvalho ao primeiro raio de sol, enquanto o crepitar da lareira baixava para um sussurro acusador. O ar dentro da cabana de pau a pique engrossara, impregnado pelo cheiro acre de boldo queimado que tentava, em vão, afugentar os males da geada iminente, e o luar, filtrando pela janela de madeira envidraçada, com papel oleado, projetava barras prateadas no chão de terra batida, onde sombras dançavam como espectros de expedições fracassadas. Ramiro remexeu no catre, um gemido sonolento escapando dos lábios entreabertos, mas Eulália se inclinou sobre ele, cobrindo a boquinha com o xale, o tecido macio roçando a pele do menino como uma promessa de silêncio. Fique quieto, amor, é só o vento do sertão.
sussurrou ela, mas seus olhos, castanhos e afiados como facas de caça, fixaram-se na porta, o coração martelando em um ritmo que ecoava ao pulsar distante dos passos. Não vento, mas botas pesadas, couro rangendo contra a poeira seca. Teodoro se levantou devagar, os músculos tensos como cordas de arco esticadas, e pegou o mapa desdobrado da mesa, enrolando-o com dedos que tremiam levemente, o papel crepitando como folha seca sob geada. Seu trauma piscava em flashes. A noite do fogo, chamas lambendo as bordas da visão, o cheiro de madeira úmida se transformando em fumaça negra que sufocava os pulmões, gritos abafados pelo rugido das labaredas. Ele havia fugido então, deixando para trás o que pensara ser o fim dela, carregando a culpa como um fardo de ouro falso pelo sertão. Agora, com Jeremias à espreita, o ajudante traiçoeiro daquela jornada, cujos mapas falsos haviam desviado o grupo para armadilhas. A redenção se apresentava não como milagre, mas como confronto inevitável. "Fique com o menino", murmurou ele para Eulália, a voz rouca baixa como oração à lamparina, e ela assentiu, os dedos apertando o quartzo no pescoço, a pedra fria ancorando-a à realidade, enquanto o toque residual da mão dele ainda formigava na pele, um laço frágil tecendo-se no tecido da noite. A porta rangeu ao ser empurrada, não com violência, mas com a deliberada lentidão de quem sabe o poder do suspense, e Jeremias Couto surgiu no limiar, o bigode oleoso reluzindo à luz trêmula da lamparina, os olhos estreitos como fendas em couro curtido, carregando um embrulho de papéis amarrados com barbante puído. Atrás dele, 2 capatazes flanqueavam como sentinelas, chicotes enrolados nas cinturas, o couro exalando um aroma oleoso misturado ao suor rançoso da jornada noturna. "Boa noite, cartógrafo." "Ouvi dizer que mapas antigos aquecem corações frios no sertão", disse o mercador, a voz nasalada cortando o ar como faca em chita mofada, e ele deu um passo à frente, o chão de terra rangendo sob as botas, levantando uma nuvem fina de poeira que irritava as narinas. Teodoro se posicionou entre a porta e a mesa, o corpo ereto apesar do braço ferido que latejava em pulsos quentes, o sangue seco formando crostas ásperas sob a manga rasgada. "O que quer, Jeremias? A praça já viu sua encenação. O coronel julga ao amanhecer." O mercador riu, um som úmido e gorgolejante como água barrenta em poço seco, e desembrulhou os papéis, desdobrando-os na mesa com um gesto teatral, as folhas amareladas estalando no silêncio opressivo. Linhas tortas traçavam rotas falsas pelo Araguaia, anotações em tinta borrada marcando incêndio por sabotagem, guia Mendes culpada, e o nome de Eulália surgia repetido, torcido em acusações que pintavam o fogo não como acidente, mas como vingança dela contra o grupo. "Isso aqui prova tudo, forasteiro. Ela derrubou o lampião naquela geada de 1847, por inveja do ouro que você prometia. Eu vi e guardei o segredo para um dia como hoje, quando suas chitas mofam por maldição dela." As palavras pairaram, pesadas como umidade, antes da chuva, e Eulália se ergueu devagar, Ramiro acordando em sobressalto no catre, os olhinhos arregalados fixos no estranho de bigode torcido. O ar na cabana pareceu congelar, o cheiro de mofo subindo dos papéis misturando-se ao boldo, um fedor de traição que sufocava como fumaça antiga. "Você mente, Jeremias. Foi você quem desviou os mapas, invejoso do pagamento que Teodoro me deu pela guia. Eu escapei das chamas por milagre, mas você fugiu antes, deixando o grupo para a geada e o fogo." A voz de Eulália saiu firme, entrelaçada com o crepitar baixo da lareira, e ela avançou, tocando o mapa com a ponta dos dedos, a cicatriz no rosto latejando como um selo vivo da verdade, rosada e enrugada sob a luz da lamparina. Os capatazes se mexeram, chicotes semi-desenrolados rangendo como ameaças vivas, mas Teodoro ergueu o próprio mapa verdadeiro, desdobrando-o ao lado do falso, as linhas precisas contrastando com as tortas do mercador como rio claro contra a corrente barrenta. "Vejam aqui."
Suas rotas levam para o brejo úmido onde o lampião tombou. Eu culpei a mim mesmo por anos, pensando que minha pressa causara o fogo. Mas era você, Jeremias, o ajudante que sumiu com o ouro roubado, deixando promessas vazias no sertão. Jeremias empalideceu, o bigode tremendo como folha em vento seco, e ele gesticulou para os capatazes, o ar cortado pelo assobio inicial de um chicote que Teodoro desviou com o antebraço, o couro mordendo fundo na carne já ferida, um ardor que subia como brasa fresca. O segundo golpe veio baixo, visando as pernas de Eulália, mas ela se jogou para o lado, o catre rangendo com o impacto, Ramiro gritando agudo como faca em pedra, o som rasgando a noite. Teodoro contra-atacou, o punho acertando o estômago do capataz mais próximo com um baque surdo, o homem dobrando-se com um gemido úmido, o cheiro de cachaça rançosa exalando de sua boca. Parem, isso não é justiça, é vingança podre como suas chitas mofadas, bradou Teodoro, a voz ecoando pelas paredes de barro, e o mercador recuou, os papéis caindo no chão em um emaranhado de mentiras, a poeira o sujando instantaneamente como terra sobre sepultura rasa. Os capatazes hesitaram, olhares trocados na luz trêmula, e Jeremias cuspiu no chão, o escarro brilhando brevemente antes de ser absorvido pela terra. Vocês vão se arrepender. O coronel acredita em mim. Eu pago as dívidas da fazenda. Mas suas palavras soavam ocas, como promessa quebrada ao vento da geada, e Eulália pegou um dos papéis falsos, rasgando-o com as unhas, o som fibroso ecoando como confissão forçada. Conte a verdade, Jeremias, ou eu grito para o sertão inteiro ouvir. Seu segredo morre aqui, como o fogo que você acendeu por ganância. O mercador congelou, o peito arfando, e por um instante o ar na cabana pareceu se dissolver em um silêncio carregado, o luar captando o quartzo nos colares deles, dela e de Teodoro, reluzindo como estrelas gêmeas em rio noturno. Lá fora, cascos de cavalos ecoaram na trilha, lanternas balançando como olhos vigilantes, e a voz rouca do coronel cortou a noite. — Jeremias, o que diabos faz aqui, perturbando o sossego? O mercador virou-se pálido como geada fresca, e os capatazes baixaram os chicotes, o couro enrolando-se devagar como serpentes envergonhadas. Teodoro e Eulália trocaram um olhar, as mãos se tocando de novo sobre a mesa, o pulso compartilhado acelerando com o alívio que nascia devagar, como o sol derretendo o branco impiedoso da manhã. A redenção não era um milagre súbito, mas um rio que se abria caminho no sertão seco, lavando culpas antigas em águas claras de verdade. Mas enquanto o coronel entrava, sua silhueta imponente bloqueando o luar, Eulália sentiu um aperto no peito. E se a justiça do pós-império, ditada por coronéis e mapas, perdoasse o fogo, mas não o desejo que ainda queimava quieto entre eles, ameaçando novas chamas no coração do sertão.